Olá moçada, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Introdução a Lacan, do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. Bom, na aula passada a gente viu um pouco do conceito de objetuário do Lacan, e nessa aula a gente vai explorar o conceito de outro, do grande outro, do outro com A maiúsculo, né? A gente vai ver alguns dos vários aspectos com os vários aspectos em que o Lacan emprega esse conceito de outro, esse conceito de grande outro. Primeiro a gente vai ver que o outro no Lacan é uma coisa análoga à estrutura do Lévi-Strauss. Depois a gente vai ver que o outro, o que o Lacan quer dizer quando ele fala que o inconsciente é o discurso do outro. E depois a gente vai ver uma outra frase famosa do Lacan de que o desejo é o desejo do outro e alguns desdobramentos dessa frase. Bom, eu vou começar dando uma aproximada desse conceito com outro teórico, que é o Lévi-Strauss. E o conceito de grande outro no Lacan é parecido com o conceito de estrutura no Lévi-Strauss. Estrutura é o termo que o Lévi-Strauss usa para dizer como que as relações sociais e de parentesco funcionam nos povos, nas tribos, né? O outro, então, em certo sentido, é a palavra que o Lacan vai usar para falar de estrutura, de alguma coisa que molda as nossas relações, de alguma coisa que conforma os seres humanos, né? Desse modo, vai ter um outro para cada situação social. Por exemplo, quando a gente vai num tribunal, a suntuosidade do tribunal, a simbologia toda do tribunal vai nos causar um certo constrangimento, né? E esse constrangimento é o outro daquele lugar. Quando a gente vai na casa da sogra pela primeira vez, tem um constrangimento ali, né? A gente não sabe muito bem como se comportar, a gente não sabe quais são as expectativas daquelas pessoas, como que elas são, como que elas funcionam e tal. Então a gente vai ter um outro que está nos inibindo nessa situação, um outro que de certo modo está comandando o nosso comportamento. Só que, diferentemente do conceito de estrutura no Lévi-Strauss, esse grande outro em Lacan, esse outro a gente pode mudar ele um pouco, a gente pode negociar com ele, vamos dizer assim. Essa inibição que a gente sentiu na casa da sogra, ela tende a diminuir com o tempo, né? Conforme a gente vai frequentando mais aquele lugar, a gente vai tendo mais naturalidade para circular por ele. Vamos pensar um caso clínico, por exemplo. Um sujeito muito agressivo, quando falam com ele de um jeito um pouquinho mais não sutil, vamos dizer assim, ele briga ou fica puto. Quando alguém não pode fazer um favor para ele, ele já acha que a pessoa não gosta dele ou que é inimiga e tal. Isso acontece porque o outro desse sujeito é um outro hostil, é um outro que tem uma marca de hostilidade. Daí, a estrutura a partir da qual esse sujeito se mede é uma estrutura com traços de hostilidade. Esses traços provavelmente eles foram adquiridos na criação dele, assim, mais precisamente no complexo de Édipo. Só que o que se espera com a psicanálise é que se possa negociar com esse outro dessa pessoa, com esse outro com traços de hostilidade. É como se esse outro tivesse uma subjetividade igual a pessoa que carrega esse outro com ela e desse para conversar com essa subjetividade altera, assim, com essa subjetividade alienada que a gente tem na gente. E o jeito de conversar com essa subjetividade alienada, com esse outro de cada um, seria a psicanálise. Daí a gente chega no segundo sentido do outro em Lacan. O Lacan tem um aforisma, essas frasezinhas prontas dele, em que ele diz que o inconsciente é o discurso do outro. Bom, esse outro da casa da sogra e esse outro do tribunal é um outro que a gente percebe ele muito explicitamente, assim. É um outro que, quando a gente entra nesse contexto social, a gente sente de uma maneira muito explícita o modo como a gente está sendo inibido ou moldado ali. Só que tem um outro muito próprio nosso, um outro muito primitivo que a gente carrega com a gente, que é um outro que se formou na época em que a gente passava pelos estágios de formação do psiquismo. Que a gente tem muita pouca clareza do que é esse outro, de quem é esse outro. Porque de certa forma a gente só se formou com esse outro e por meio desse outro. A gente não consegue ter o distanciamento necessário para perceber como que ele... a
gente não tem um distanciamento necessário para notar como que esse outro nos constrange, como que esse outro nos modela, igual a gente consegue observar explicitamente esse outro do tribunal, esse outro do protocolo judicial e tal. Bom, esse outro primordial, esse outro que a gente usa ele para se relacionar com o mundo e para ter esse mundo, vamos lembrar lá das aulas sobre a linguística, que a linguagem é o próprio mundo, sobre o Hegel, que o nosso mundo é formado pela perspectiva do desejo e tal. Bom, esse outro, ele quer dizer que não existe um mundo sem esse outro, na medida em que as relações que a gente constrói com o mundo, elas passam por esse outro primordial, elas são mediadas por esse outro primordial que já é a nossa realidade, que já é o próprio mundo. E de certo modo, como ele é tão primordial, a gente não tem um acesso a ele. Daí o Lacan dizer que o inconsciente é o discurso do outro. O inconsciente é o modo como esse outro opera e age na gente, e a despeito da nossa vontade consciente. Existe um outro ali que opera na nossa partilha do mundo ali, o que é bom, o que é ruim, o que é nosso, o que não é nosso, o que nos causa um certo asco e o que nos causa uma certa atração e tal. Lembra lá do cara agressivo que eu falei agora. Um outro exemplo é o sujeito que tem vamos dizer, um sentimento de inferioridade, assim. Quando esse sujeito está andando na rua e por acaso olham para ele, ele logo vai interpretar esse olhar, que pode ser um olhar, vamos dizer, neutro, como um olhar que inferioriza esse cara. Já um sujeito que tem uma autoestima muito elevada e tal, esse mesmo olhar com uma certa neutralidade, esse sujeito prontamente vai interpretar esse olhar como um olhar que levanta ele, que coloca ele para cima, assim, né? E aí, isso acontece porque existe um outro na gente que vai modelar, que vai contextualizar, que vai nos fornecer esse mundo, e esse outro é um outro que a gente não consegue observar o mundo sem estar, de certa forma, mediado por esse outro. Vou fazer um parêntese rapidinho aqui. No exemplo que eu dei aula passada sobre o familionário, quando aquele sujeito lá que cometeu o xiste lá, o dito espirituoso, ele inventa uma nova palavra para dizer da relação que ele tem com os outros, quando ele inventa a palavra familionário, que é uma nova maneira de se relacionar com um sujeito superior a ele, um sujeito mais rico, o Lacan vai dizer que o horizonte do outro ele se amplia um pouquinho. Quer dizer, depois que esse cara inventa essa palavra, inventa essa maneira familionária de se relacionar com os outros, o outro desse cara já não é mais o outro que era antes. Agora esse outro tem inscrito nesse outro existe uma possibilidade a mais de tecer relações, de moldar, de modular as relações dele com os outros. Bom, vamos voltar então, né? A gente viu até agora que o outro em Lacan é um negócio parecido com uma estrutura. Ele molda nosso mundo, só que não é uma estrutura porque ele é móvel, né? Porque a gente pode negociar com ele. Depois a gente viu que o inconsciente é o discurso do outro. Isso quer dizer que em nós tem um outro que age a despeito da gente, a despeito de nós. E é um outro primordial que foi constituído, que foi formado ali nos primeiros estágios de formação do psiquismo. Agora a gente vai ver uma terceira função pro outro, né? O outro, ele vai ser aquele que pode realizar o desejo humano. Vou passar um pouquinho pro Freud agora. O Freud ele vai dizer que no sonho, quando a gente tem um sonho, o que acontece ali é a realização de um desejo. Mas é estranho Freud dizer que no sonho acontece uma realização de desejo, porque se a gente está com fome ou com vontade de fazer xixi, a gente não vai matar a nossa fome ou aliviar a nossa urgência ali no sonho. Então como que o Freud diz um negócio desse? Vocês lembram daquele desenho sobre as diferentes facetas do objetuar? Então, o desejo que se realiza no sonho é o desejo causado pelo objetuar, causado pelo objeto causa do desejo. Então, a gente vai conservar aqui que o desejo do qual se trata não é o desejo de alguma coisa, mas é o impulso advindo desse traço arcaico, do objetuar. Esse desejo, então, é um desejo que é mais uma forma que um conteúdo, né? É um desejo que causa um desejo. O objeto é um objeto que causa um desejo, não aquele objeto do desejo, propriamente o carrão, o fuzil, ou coisa do tipo.
troféu e tal. Então, qual que é a forma desse objeto A? O Lacan vai dizer que a forma desse objeto, esse objeto ele é, como é que fala? O entorno dele, o espaço constituído em torno desse objeto A é a linguagem. E essa linguagem, que é o modo, como é que fala? O contexto constituído em torno do objeto A é o que o Lacan vai chamar de outro. E esse outro, de certa forma, ele rearranja o contexto. Rearranja o contexto para que o objeto A possa agir nesse contexto, para que a gente possa gozar. Sem ter esse ambiente constituído pelo outro, esse ambiente contextualizado pelo outro, para que o objeto A possa agir ali, para que a gente possa gozar nesse contexto, você não consegue fazer essa articulação entre o objeto A, que é o objeto de gozo, e o outro, que te dá as condições para que você tenha acesso a esse gozo. Daí a gente vai ver mais um sentido para o outro. O outro é a linguagem. É um meio pelo qual o desejo pode se realizar. Mas vamos notar que linguagem, contexto aqui é mais ou menos a mesma coisa. Lembra lá do Lévi-Strauss e do Fernando Saussure, o linguista, né? Daí o Lacan vai dizer que o desejo é o desejo do outro. Porque onde que o desejo se realiza? Ele se realiza só lá no outro, só lá na linguagem. O objeto A, enquanto objeto de desejo, só pode se realizar se ele for circundado pela linguagem, se ele for circundado ou tiver o outro que contextualiza, que faz uma espécie de uma armadilha linguística ali para que o objeto A possa advir, para que você possa gozar desse objeto a partir desse contexto, desse entorno que é o outro, ou a linguagem. Bom, imagine que tem, eu vou dar um exemplo aqui para ver se eu torno isso um pouco mais claro, né? Imagine que tem alguém numa festa e essa pessoa gosta muito de homem alto, né? E a pessoa tá lá na festa, daí quando ela vê um cara alto, esse cara até brilha na festa, né? O boy magia até brilha. E se a festa não estava muito boa até então, a partir de agora a festa fica muito mais interessante, né? E isso acontece porque o objeto A, o objeto causa do desejo, ele deforma a realidade, assim. Ele situa ali um ponto que capta o nosso desejo. Mas o outro, ele não é só esse contexto, né? Ele não é só essa coisa, esse contexto que envolve o objeto A. Ele também tem um traço de onipotência muito importante. Vamos supor que essa pessoa se encantou por esse cara na festa e não ficou com ele, não conseguiu pegar o cara. Daí ela vai pra casa meio triste assim e fica imaginando que alguém está ficando com ele. Isso é mais ou menos o que o Lacan quer dizer com o gozo do outro, com a onipotência do outro. Porque se ela não pegou o cara, quer dizer que tem alguém pegando, tem alguém gozando desse cara. Se você não tem o carrão, tem alguém que tem o carrão. E o fato desse outro que tem o carrão, que tem o falo, que tem insígnia de poder, estar em posse desse objeto, significa que o outro ele tem um certo traço de onipotência, que ele tem uma espécie de uma prerrogativa de ter aquilo que você não tem. Nesse caso, a pessoa da festa que não alcançou o objeto, ela fantasia que tem alguém ali que está fazendo uso desse objeto de gozo dela, né? Na primeira aula eu falei da influência do Hegel no pensamento lacaniano e sobre como que no Hegel o desejo humano não é o desejo de objetos naturais, mas é um desejo socializado, né? O desejo de reconhecimento, como eu chamei lá. Acontece que esse desejo de reconhecimento ele é constituído nisso que o Lacan chamou de fase fálica, né? Que é uma fase que é posterior à fase anal e à fase oral, que são fases em que o outro ainda não está constituído. Propriamente esse outro que nos constrange, que contextualiza contextualiza o objeto A, que se constitui em torno, que é o espaço em torno do qual o objeto A é constituído, esse outro da linguagem, que cria um contexto de desejo, um contexto de gozo, ele só vai se inscrever nisso que é a fase fálica. E a fase fálica está intimamente relacionada com o tal do complexo de Édipo lá do Freud, né? Então vamos falar um pouco do complexo de Édipo. O complexo de Édipo basicamente é quando uma função materna ela é substituída por uma função paterna.
E a fase fálica é o que vai se desenrolar dentro desse momento, assim. A função materna, ela vai ser descrita por alguns psicanalíticos como simbiótica, que é a relação que a criança estabelece com os seus primeiros cuidadores ali, centrada na mãe, via de regra, né? Nos primeiros períodos da vida. Essa relação, como é baseada num corpo provedor e num corpo receptor, é uma relação, ela é muito completa, assim, um corpo vai oferecer tudo que o outro corpo precisa, a mãe vai oferecer tudo que o bebê precisa, ou esse primeiro cuidador. Mas ali, muito cedo, a criança já vai adquirindo a compreensão de que o corpo que dá tudo que ela precisa, às vezes se ausenta. A criança percebe que a mãe falta às vezes, e a criança vai descobrir depois por que a mãe falta. Aquele jogo que o Freud descreveu do Fordá, né? Do jogo com uma brincadeira com carretel, que ele descreve lá no texto dele, Além do Princípio do Prazer. Daí quando a mãe falta, a criança se pergunta, bom, por que minha mãe faltou? Depois a criança vai interpretar essa falta como a mãe falta porque ela está com o pai. Aí ela se faz uma outra pergunta, mas o que o papai tem que eu não tenho? A resposta que ela chega é que o papai tem uma coisa que a mamãe gosta, só que a criança não tem essa coisa. E essa coisa vai ser interpretada como falo. O signo do poder, o signo da potência ou da virilidade, o signo do gozo do outro. O papai, ele goza da mamãe. E é esse falo que é o componente necessário para você ter o objeto de desejo. Você tendo o falo, você tem a mãe. Que a criança vai sair, e depois na dissolução do complexo de Édipo, a criança vai sair em busca de um objeto substitutivo da mãe, né? Vai sair em busca de outras mulheres, porque essa criança, no caso o garoto heterossexual, ele herdou do pai esse traço de virilidade, esse traço de um desejo socializado sob a forma do falo, que vai permitir que ele saia em busca de outras mulheres, de objetos substitutivos para aquele objeto primordial perdido, que o objeto A é sempre o objeto perdido, que é a mãe. Daí que a transmissão desse falo do pai para o filho é uma transmissão que ela vai ter uma série de características, assim, o modo como o pai se comporta, então uma série de traços ideais do pai vão ser os traços a partir dos quais o garoto vai se medir. Então, o ideal é a primeira figura de superioridade e uma espécie de ideal inscrito no outro que permite o sujeito se medir. Medir o quão viril ele é, o quão desbravador, o quão audacioso, ou corajoso, qualquer coisa do tipo. Só que, bom, a gente tem que fazer duas ressalvas aqui. Primeiro que essa figuração edípica de papai, mamãe, filho, falo, que o falo remete à figura do pênis ereto, né? Essas figuras, elas, na verdade, elas são mais conceitos do que figura, né? Se o falo ele pode se expressar com um carrão, um dinheiro ou um chicote, é porque o falo como significado ele pode se expressar, se exprimir através de vários significantes. Do mesmo jeito, assim, uma criança órfã ela pode ter experiência da maternidade com outros significantes que não uma mãe física, que não uma mãe encarnada como mãe, né? E a segunda é com relação à menina. A questão é um pouco diferente. A menina não vai ter como ideal esse traço distintivo que o pai transmite para o garoto. O conceito de pai vai representar para a menina é mais um objeto que deve ser almejado, aquilo que ela deve sair em busca, do que um ideal a partir do qual ela se mede. Então, vamos voltar um pouco. Então, o que é a função do falo? É uma função que se estabelece a partir da entrada do pai nessa relação simbiótica da criança com a mãe. O pai vai representar aí, então, o significado ideal a ser seguido, e o falo é o significante que dá esteio, é o que recheia aquilo que atesta quem é a figura do ideal. O ideal, o outro do ideal, é aquele que tem o falo, é aquele que tem o que precisa ser tido para que se possa gozar, para que se possa ser, de certo modo, onipotente.
aquele que tem o falo, então, é aquele que conseguiu se colocar em condições de ter o objeto, a mãe ou o conceito da mãe, né? Desse modo, no fim do complexo de Édipo, o ideal do eu funciona como um outro. Esse ideal, essa instância a partir da qual a gente se mede, ou aquela instância que a gente sai em busca, né? O falo só vai ter valor se medido com relação a esse ideal do eu, esse ideal do ego, como Freud chamou, né? Que foi inscrito no fim do complexo de Édipo. É no fim do complexo de Édipo que essa dialética entre o ser e o ter, o falo, ela é passível de ser transformada em linguagem, passível de ser colocada no simbólico aí, que vai orientar, que vai tornar o nosso desejo um desejo socializado. Socializado como? Na medida em que o ideal é uma figura de espelhamento, de medição, a partir do que você se mede, e a partir do que várias pessoas se medem também, aquele que estiver mais próximo do ideal vamos dizer, é o sujeito reconhecido como bonzão, como fodão, como o que se distingue dos outros. E a dialética do ter é o seguinte: aquele sujeito que tem o objeto cobiçado, o objeto de desejo ali, né, a insígnia fálica, ele é aquele sujeito que, como é que fala? Tem esse distintivo de ser o melhor dos outros, assim. Então, a dialética fálica ela vai funcionar entre esse ser e o ter. O garoto ele quer, de certo modo, alcançar esse ideal representado pela figura paterna, pelo ideal transmitido pela entrada do conceito de pai nessa relação simbiótica entre criança e mãe. E a busca do falo desse objeto fálico, ela vai ser aquela insígnia que atesta que você está em alturas, que você está em nível desse ideal almejado. Daí, se alguém se mede pelo outro do ideal, por esse grande outro que funciona como um ideal, o que acontece é que o falo só tem valor se o outro confere valor a esse falo. Vamos explicar mais ou menos o que é isso. Os objetos sociais, eles só têm valor se eles são desejados pelos outros. Um item de colecionador, por exemplo, ele não tem nenhum valor de uso. Ele não tem necessariamente um valor em si. Ele só é um item que é tão valoroso porque todas aquelas pessoas que colecionam essa mesma categoria de objeto desejam muito ter aquele objeto, cobiçam aquele objeto. E a mesma coisa vai acontecer com esse milhão de significantes fálicos que a gente tem circulando por aí, né? O troféu, o celular da moda, o carrão e coisa do tipo. Eles só vão adquirir valor porque o outro ou os outros desejam essas coisas, né? Daí o aforismo do Lacan, que o desejo é o desejo do outro. Porque a gente só deseja o que os outros desejam. Pra quê? Pra ser reconhecido pelo outro ou pelos outros. E no nosso valor de superioridade, ou de distinção, ou de dignidade humana, ou de reconhecimento. Nesse sentido, então, para voltar à nossa primeira aula das influências do Lacan, é o Hegel quem vai fazer essa elaboração de que o desejo humano é o desejo socializado. De que o homem deseja o que os outros desejam. Isso significa que quem pode realizar o nosso desejo de ser reconhecido como alguém inteligente, como o melhor jogador de futebol do mundo, como alguém fodão é o outro. E o outro reconhece a gente como fodão só quando a gente possui o significante fálico com a gente. Quando a gente possui essa insígnia de que atesta que a gente é superior aos outros, vamos dizer assim. Mas isso carrega ainda uma sutileza, assim. Se o desejo humano é o desejo reconhecido, é o desejo de ser reconhecido, a gente precisa do outro para testemunhar os nossos feitos, assim, desde escalar o Everest como um dito espirituoso. Na anedota que eu contei do familionário, o Lacan vai dizer que é o outro quem reconhece isso como uma tirada espirituosa. No caso da anedota, foi um amigo do cara que representou esse outro, esse grande outro. Ele que disse: isso foi uma tirada espirituosa, boa sacada. Por isso que a gente às vezes faz um monte de coisa e fica ansioso para contar para os outros, né? Por isso que a gente gosta de publicar coisas no Facebook. Porque no ser humano não basta a gente fazer as coisas, né? É necessário que o outro saiba que a gente fez. Para a gente ser reconhecido como uma pessoa que tem tais ou quais qualidades, é necessário que esse outro ateste, que esse outro nos ateste como sendo dignos de portar tais e quais qualidades, assim.
Então, para a gente concluir essa aula, vamos fazer uma retomada de algumas das... Só fazer uma espécie de um sumário do que eu disse até agora sobre o conceito do outro, sobre alguns usos que o Lacan faz desse conceito, né, de grande outro. Primeiro a gente viu que o outro é uma instância que a gente se refere quando a gente se comporta, né? É o outro que nos inibe, que nos dá as coordenadas sobre como se comportar, as coordenadas simbólicas. Segundo, a gente viu esse aforismo do Lacan de que o inconsciente é o discurso do outro, de que nós tem uma parada que pensa e age sem a gente saber o que é direito, né? Terceiro, eu falei da formação do outro no complexo de Édipo, de como que nesse momento a gente é colocado na esfera do desejo socializado, na esfera da lógica fálica. E finalmente a gente usou isso para falar que o desejo no ser humano é o desejo do outro. E nesse sentido é o outro, o grande outro, que pode realizar o nosso desejo de conhecimento, né? Então, muito obrigado, até a próxima aula.